Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, à luz de velas, lê Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Mas o justo viverá pela fé. Esse versículo mudaria para sempre a história da humanidade. A Reforma Protestante não mudou apenas a religião. A Reforma Protestante também foi um marco muito importante que mudou para sempre a política e a ciência. Alguns avanços políticos e científicos só foram possíveis após o rompimento da Igreja e o Estado, onde a Igreja não era mais um poder absoluto capaz de frear a política e a ciência. Mas os méritos da Reforma Protestante não podem ser atribuídos apenas a Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, nós tivemos vários pré-reformadores que foram pilares importantíssimos para que Martinho Lutero conseguisse implantar a Reforma Protestante e ela tivesse o sucesso que ela teve. Segundo um artigo da Faculdade Facite, Faculdade de Ciências Teológicas, a Reforma Protestante conta com mais de 50 nomes que contribuíram diretamente para que a reforma acontecesse. Não que a Reforma Protestante contou apenas com essas 50 pessoas que ao longo da história deram a sua contribuição, mas que essas pessoas deixou um legado tão grande que o seu nome ficou gravado na história. Esses homens salvaram a Igreja de Cristo de uma escuridão de mais de 1000 anos. E é sobre a urgência e a importância da Reforma Protestante que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Para entendermos melhor a Reforma Protestante, é preciso que nós voltemos ao início da história da Igreja, quando Deus envia o seu único Filho para resgatar o homem da maldição da lei e da condenação do pecado. Então Jesus começa o seu ministério, começa libertando pessoas, salvando pessoas, curando pessoas, e muitas dessas pessoas se tornaram seguidoras de Cristo, que viria a ser os primeiros membros da Igreja de Cristo. Então, quando Jesus finaliza o seu ministério aqui na terra e ascende ao céu e deixa os seus discípulos com a missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então Jesus deixa essa missão aos seus discípulos para que o Evangelho fosse espalhado por todo o mundo. Mas durante um tempo o Evangelho é pregado apenas em Jerusalém e os seus arredores. O aumento de pessoas que declaravam Jesus como o único suficiente Salvador e que acreditava na ressurreição e na divindade de Cristo aumentou muito em Jerusalém. E isso começou a despertar a fúria dos religiosos de Jerusalém que tinham condenado Jesus à morte de cruz. Então, esses religiosos começam a perseguir esses primeiros membros da Igreja de Cristo. Então essas pessoas, para não serem presas, perseguidas, torturadas e mortas pelos doutores da lei de Jerusalém, eles fogem de Jerusalém e começam a se espalhar pelo mundo. E com isso, a mensagem do Evangelho, através dessas pessoas, começam a ser pregadas em vários países, em várias nações. O Evangelho começa ali a se espalhar por todo aquele mundo antigo. Então, isso chega a um certo ponto de incomodar o Império Romano, já que na cultura romana o imperador era considerado como representante de Deus, ele era considerado como uma divindade. Então isso começou a despertar a preocupação do imperador romano e começou a ver nisso um risco da sua imagem ser deixada em segundo plano. Então o imperador de Roma começa também a perseguir os cristãos. Então vários imperadores, anos após anos, perseguem a igreja primitiva. Os cristãos, eles são mortos, são levados ao Coliseu para lutar com feras famintas, têm as suas propriedades tomadas pelo Império Romano. Depois nós temos Nero, que coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos.
Então se tornou comum a perseguição aos cristãos. Mas a igreja não parou. Quanto mais perseguia os cristãos, quanto mais matavam os cristãos, quanto mais torturavam os cristãos, mais a igreja de Jesus crescia, mais a igreja primitiva avançava. O número de cristãos aumentou de uma certa forma que ficou impossível de se perseguir. Existia um número muito grande de cristãos em todo o Império Romano, em todo o mundo antigo. Então o imperador romano Constantino, em 392, ele se converte ao cristianismo. Então, vendo o crescimento do cristianismo, que crescia a cada dia, e por outro lado, o declínio do Império Romano, que a cada dia perdia mais poder, perdia mais território, perdia mais influência, então o imperador Constantino vê nisso uma oportunidade de declarar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, a partir daí, eles começam a chamar a igreja como igreja católica, ou seja, a igreja universal, a igreja de todos, a igreja de todos os povos. E a única religião permitida. Então, através disso, ele ganha um poder e ele faz o casamento entre igreja e Estado. É dali que começa o casamento da igreja e Estado. É dali que começa todo o grande problema da igreja. Porque muitas pessoas que viviam no Império Romano na época, que tinha as suas religiões, que tinham os seus mitos religiosos, elas se converteram ao cristianismo, mas não deixaram as suas práticas pagãs. Muitas dessas pessoas vieram e não deixaram o hábito de adorar imagens de esculturas. Muitas pessoas se converteram e não deixaram o hábito de superstições. Então a igreja se encontra no momento em que várias pessoas que se diziam cristãs, elas não conheciam a doutrina cristã, elas não conheciam as práticas cristãs. Então, a partir dali, a igreja começa a se distanciar do verdadeiro evangelho. Muitos nobres do Império Romano começam a trazer para dentro da igreja práticas pagãs e colocar aquelas práticas como ritos da igreja. Então, ali que começa um desvio de conduta da igreja. Com isso, a própria igreja começou a adicionar aos seus cultos práticas que eram pagãs e condenadas pela Bíblia. Começou a ver em seus cultos imagens de esculturas que representavam as pessoas que foram usadas por Deus como pessoas que seriam intermediadoras entre Deus e o homem, fechando os olhos para a palavra de Deus, que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Com isso, a adoração a Cristo como único mediador entre Deus e o homem, ela foi deixada de lado e esse papel usurpado pelos santos criados pela igreja. Com isso, foi se tornando cada vez mais comum a implantação de ritos religiosos contrários à Bíblia na liturgia dos cultos e nos dogmas da igreja. A mudança não se limita aos ritos espirituais dentro da igreja. Com o seu poder de influência no Estado, a igreja também começou a criar doutrinas religiosas para ampliar o seu poder na sociedade, evento que ficou conhecido como casamento da igreja e Estado, onde a igreja se tornou o poder supremo, controlando não só a religião, mas política, economia e ciência. Para manter o seu poder de governo e domínio da sociedade, a Igreja Católica começa a fazer diversas manobras para deixar inacessível a informação que pudesse questionar e reprovar os seus excessos e ameaçar o seu monopólio. O acesso à Bíblia Sagrada, que continha várias passagens reprovando os ritos e dogmas da Igreja, passou a ser visto como ameaça. Então, o alto clero da Igreja decidiu por restringir o acesso à Bíblia. Apenas o Papa, bispos e padres poderiam ter acesso. Em suas cerimônias, a Igreja trazia aos presentes um discurso em latim com uma pronúncia rápida que era impossível de ser entendido, já que o latim não era um idioma popular. Quando questionada sobre o motivo de celebrar suas reuniões em latim, os representantes da igreja diziam que o latim era uma língua sagrada. Satisfeitos com os novos ritos da igreja, muitos começaram a consultar a Bíblia. Para frear essas consultas que poderiam comprometer os seus dogmas, a Igreja Católica envenena vários exemplares da Bíblia.
Aqueles que liam a Bíblia morriam envenenados, e a igreja dizia que o motivo da morte era a maldição de ter lido um livro sagrado que só o alto clero poderia ler, atribuindo as mortes ao castigo divino. A essa altura, a igreja estava mergulhada no que os teólogos chamam de período das trevas. Cada vez mais a igreja se distanciava mais dos valores cristãos, cria o purgatório e começa a vender indulgências onde poderia se comprar a salvação. Quanto maior o valor pago, menor seria o tempo no purgatório. Quando essas doutrinas se tornaram insustentáveis, a igreja criou a Santa Inquisição para punir os que contestavam a ideia e amedrontar as pessoas para que elas não aderissem a nenhum movimento que contestassem os dogmas da igreja. Mas muitos homens corajosos se levantaram para contestar os dogmas da Igreja Católica. Eles foram chamados de pré-reformadores e reformadores. Foram a base sólida que a Reforma se sustentou. A Reforma não foi apenas um evento isolado ocorrido em 1517. Antes que a Reforma se concretizasse, foram quase 2 séculos de trabalho árduo onde vários reformadores protestaram contra os abusos da Igreja Católica. Antes de Lutero, vários homens tentaram implantar a reforma na Igreja Católica. Muitos renunciaram aos status sociais e religiosos e entregaram as suas vidas na missão de mudar os rumos da história da Igreja, mas muitos deles foram mortos antes de ver a reforma se concretizar. A Reforma Protestante fez com que o Estado rompesse com a Igreja e os benefícios não foram apenas na esfera religiosa. Vários tabus foram quebrados na política, na ciência, o que foi essencial para que a humanidade saísse da Idade Média para a Idade Moderna. Com muitos questionamentos de reformadores entre 1377 e 1517, não foram só os mitos religiosos que foram contestados. Muitos mitos científicos e sociais que a Igreja afirmou foram derrubados. Os mitos deram lugar a revoluções. Os monstros marinhos e o abismo no final da Terra plana foram extintos. Começaram então as grandes navegações que descobririam novos territórios. Os navegadores agora descobrem um novo mundo que chamaram de América. A Reforma fez com que o mundo se libertasse de um milênio de estagnação. E o mundo passa então por grandes revoluções iluminista, francesa e industrial. Tudo isso só foi possível porque alguns homens tiveram a bravura e a coragem de lutar contra a Igreja, que cometia os seus abusos religiosos e políticos, que impedia o desenvolvimento da humanidade. Reformadores, essa é a mais nova playlist do nosso canal. Nessa playlist nós vamos contar a história de vários homens que contribuíram para a Reforma Protestante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo.